Eu quero que você abra a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 47. Vamos fazer a segunda parte do sermão que nós começamos a ministrar no domingo passado. Queremos falar sobre, enquanto que no domingo passado falamos sobre as águas do avivamento, hoje nós queremos falar sobre o resultado, os efeitos produzidos pelas águas do avivamento. Eu quero que você leia comigo e vamos fazer a leitura a partir do verso 1, embora começaremos a ministração já a partir do versículo de número 6. Mas verso 1 diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até Englaim. Haverá lugar para que se estendam redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós falamos contigo, e nesse momento, ó Deus, queremos pedir que o Senhor toque a nossa alma, toque a nossa vida de uma maneira especial. Pai, queremos ser completamente impactados nessa noite pelo poder da Tua palavra. Por favor, Senhor, queremos, ó Deus querido, nos subordinar à autoridade desta palavra poderosa que fala profundamente conosco. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tome seu assento. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47,
foi o texto que nós lemos e temos falado sobre os efeitos, o surgimento e os efeitos de um avivamento. Hoje, eu me recordava de uma leitura que eu havia feito sobre um avivamento muito importante que aconteceu no país de Gales. Em 1904, Deus enviou ao país de Gales um minúsculo principado da Grã-Bretanha, um avivamento que foi classificado como um dos maiores avivamentos da história. Aquele avivamento foi um dos grandes eventos que marcara o século XX e foi um dos mais impressionantes moveres de Deus em toda a Europa, e se não, também podemos dizer, em todo o mundo. Foram poucos meses suficientes para que toda uma nação fosse transformada. Foram mais de 100.000 conversões. Pessoas aceitaram a Jesus e a notícia daquele avivamento se espalhou ao redor do mundo. Aquele evento que começou em 1904, numa pequena cidade, com um ministro chamado Ivan Roberts, um jovem de apenas 26 anos, foi algo incrível. Certo escritor que falou sobre este avivamento, dizem como é que foi o ponto inicial. Quando esse homem tinha apenas 13 anos, em 1891, ele começou a ter fome e sede de Deus, orando por um avivamento, e a oração dele contemplava duas coisas. Primeiro, ele orava para que o Espírito do Senhor o enchesse completamente. Mas a segunda coisa pela qual ele orava era para que aquele Espírito viesse não somente para ele, mas que viesse para encher as pessoas da sua nação. Roberts é conhecido como um dos jovens que fez o maior investimento no banco de oração, porque desde os 13 anos, em 1891, ele começou a orar todos os dias, pedindo um avivamento, o que veio a acontecer anos depois, 13 anos mais tarde, quando ele estava com seus 26 anos. Roberts inscreveu-se para o seminário, e no 15º dia de aula, ele teve uma visão, e a partir daquela visão, numa reunião, num culto, ele contemplou os jovens da sua cidade, os jovens da sua época, sendo alcançados pelo Evangelho. Então, ele deixou seus estudos naquele seminário, voltou para a sua cidade e começou a pregar para aquela comunidade, começou a pregar para os jovens da sua época. E quando ele começou a fazer isso, de repente, os seus amigos de infância estavam sendo impactados por aquela visão de avivamento que ele dizia que Deus estava mandando para a sua cidade. Ele falou e ensinou as pessoas para que orassem uma oração simples, dizendo: Senhor, envia o teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E enquanto ele ensinava as pessoas sobre o avivamento,
ele disse que havia alguns pontos fundamentais sobre avivamento que aqueles jovens precisavam aprender. Primeiro ponto fundamental, para que viesse o avivamento, é que eles deveriam confessar qualquer pecado escondido. Segundo, eles deveriam não só confessar, mas abandonar, deixar de lado qualquer ato ou prática duvidosa. Terceiro, eles deveriam estar atentos à voz do Espírito Santo através da palavra, para que pudessem fazer aquilo que o Senhor os ensinasse. Por último, ele os ensinou que deveriam fazer uma confissão de Cristo de maneira aberta. E de repente, os cultos começaram a ser visitados pelo Espírito Santo. De uma maneira tão impactante, o fogo do avivamento começou a se espalhar por aquela região. E conta-se que na primeira manhã daquela semana especial, as pessoas já estavam em grupos nas esquinas, as pessoas já estavam em grupos de oração, as pessoas estavam se reunindo para orar, as pessoas estavam se reunindo para ler a Bíblia, as pessoas estavam sendo transformadas, e de repente a única coisa que se conseguia ouvir naquela cidade era: você tem ouvido, você tem visto, você sabe o que está acontecendo nesse lugar, e como Deus está transformando os jovens da nossa cidade. Aquele avivamento se espalhou daquela cidade e foi por toda a Grã-Bretanha, e depois aquele avivamento continuou a se espalhar para a Europa, aquele avivamento chegou aos Estados Unidos, aquele avivamento impactou centenas de milhares de vidas ao redor do mundo. E foi meditando na história desse avivamento que eu me voltei para esse texto mais uma vez e quero refletir com vocês. A partir do versículo de número 6. Porque na semana passada, nós destacamos a partir do capítulo 47, como essas águas surgem e elas não surgem da terra, mas elas surgem de debaixo da soleira do templo. Essas águas, elas foram medidas, como dissemos, em 4 estágios, até se tornar um rio. Essas águas, que saíram em pouca quantidade debaixo do limiar do templo, se forma um rio de águas correntes. E aqui, nós queremos destacar uma coisa. O texto não fala que as águas formaram um lago, o texto fala que as águas formaram um rio. E a diferença entre lago e rio é óbvia. É que no lago as águas são paradas, mas no rio as águas estão em movimento. A primeira característica na Bíblia do operar do Espírito Santo de Deus é o mover. Quando você olha para Gênesis capítulo de número 1, você vai observar que o Espírito Santo está tremulando, movimentando-se sobre a face das águas. As águas estão as águas primordiais estavam naquele caos escuro, sendo movimentadas pelo Espírito, aguardando a ordem para que Deus começasse a agir na história. Quando olhamos para esse relato, aprendemos também uma outra coisa. Primeiro, ou melhor, em terceiro lugar, que essas águas, à medida que elas percorrem, que elas avançam, elas ficam mais fundas. Aqui a gente aprende uma outra coisa, que essas águas, elas são medidas pelo homem que guia Ezequiel pela visão. Este homem, este símbolo do Espírito que vai guiando Ezequiel, é o responsável pelo aumento da profundidade das águas, é o responsável pelo aumento do volume das águas. Veja que quando a gente fala de mover, quando a gente fala de movimento, a gente já precisa fazer uma distinção,
Porque tem muita gente que pensa que avivamento é movimentação de pessoas, e existe movimentação de tanque e existe a movimentação de rio. A movimentação de um tanque, as águas que estão num tanque ou que estão numa piscina, elas movimentam-se em círculo, mas as águas de um avivamento, elas movimentam-se num curso contínuo. Isso mostra que há uma diferença entre o mover dos homens e o mover de Deus. Quando Deus move uma comunidade, Deus faz coisas especiais, mas quando é apenas movimentação de homens, quando é apenas agitar de homens, quando é apenas cair de corpos, quando é apenas barulho estranho, não vemos a água contínua avançar de maneira profunda, mas apenas ficarem agitadas num só local. A outra lição que aprendemos aqui é que Ezequiel não anda na beira do rio, mas Ezequiel vai com o homem pela água até não conseguir mais andar. E dissemos no final da mensagem da semana passada que isso indica o fato de que o homem vai sendo conduzido pelo Espírito Santo até chegar num determinado momento em que ele está completamente dominado, guiado e controlado pelo Espírito Santo. Agora, a partir daqui, começamos a ver os efeitos do avivamento. E eu quero que você observe comigo a partir do versículo de número 6. Depois que Ezequiel chega a um nível de profundidade tão grande que ele não consegue mais andar, que ele não consegue mais controlar o seu andar, porque o seu andar agora não é controlado por ele, mas o seu andar agora é controlado por aquele que tem o domínio do curso das águas. Quando ele não consegue mais andar, mas quando ele chega a um nível de profundidade tão grande, é um nível de profundidade que para que ele consiga permanecer nas águas, ele precisa nadar. Quando o nível de profundidade aumenta a tal ponto, neste versículo, que é o versículo de número 6, o homem que conduz Ezequiel faz uma pergunta, e a pergunta que ele faz é: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Me chama a atenção o fato de que a pergunta só veio agora. Ou seja, houve a primeira medição de águas, 500 metros. O homem não perguntou: Ezequiel, você vê? Não, ele não pergunta. Ele mediu mais 500 metros, segundo nível. Ele não pergunta: Ezequiel, você vê? Mas quando ele mediu o quarto nível de água, mais 500 metros, ou mais 1000 côvados, aí ele faz a seguinte pergunta: você viu isto? E isso informa para nós, ou nos ajuda a concluir a primeira coisa a partir dos efeitos de um avivamento, é que quando uma igreja é controlada pelo Espírito, quando alguém é controlado pelo Espírito, a primeira coisa que muda é a sua visão. A primeira coisa que altera na vida dessa pessoa é a capacidade de enxergar as coisas diferente. Ele diz: viste isto, filho do homem? E aí ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio, para que ele pudesse contemplar. E o que ele vê no versículo de número 7? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Esta é a primeira coisa que ele vê. Esta é a primeira visão que ele tem. A visão que ele tem agora é a visão de árvores. Observe que estas águas estão saindo de Jerusalém. Jerusalém fica numa parte muito alta, a cerca de 800 metros acima do nível do mar. E há uma questão geográfica que precisa ser entendida. Primeiro, quando você está em Jerusalém, em cima, na parte mais alta, lá onde era o templo de Jerusalém, você percebe que a cidade, ela tem
Logo, depois do templo, ela tem um vale que circunda toda a área do templo. Esse vale é o que nós chamamos de Vale do Cedron. Observe que ao redor do templo tinha esse vale, chamado Vale do Cedron. Logo depois do Vale do Cedron, tem o Monte das Oliveiras. Agora, se você está pensando que a água sai do templo, você vai raciocinar comigo uma coisa. A água sai da parte mais alta, ela chega e enche o vale que está ao redor. Mas como é que essa água sobe ao ponto de transpor uma montanha depois do vale, para então ir para o Vale do Jordão e alcançar o Mar Morto? Aqui o texto não explica como isso acontece, mas o texto deixa claro para nós que quem está fazendo isso, quem está realizando esse milagre, é aquele mesmo que um dia fez no meio do mar um caminho seco. Aquele que um dia fez no meio do mar um caminho seco, pode fazer no meio de uma montanha uma passagem de águas. Aquele que um dia fez o povo passar a pé enxuto no meio de águas, pode fazer as águas atravessarem um monte para cumprir o seu propósito. Aqui as águas saem de debaixo do templo e as águas elas vão para o Mar Morto. Agora, a outra coisa que chama a minha atenção nesse texto é que o texto não fala que havia algum afluente. Quando você vai para Israel e você vai lá na nascente, em uma das nascentes do Jordão, porque o Rio Jordão, ele não tem só uma nascente, o Rio Jordão tem várias nascentes, e nós, quando vamos lá, temos a oportunidade de conhecer as diversas nascentes. De repente tem uma que sai um filete de água, tem outro que sai mais um filete de água, tem outro que sai um pouco mais de água, e aquelas águas vão se juntando para formarem um rio que desce com força. Por isso a palavra Jordão em hebraico significa aquele que desce com força, aquele que desce com violência, aquele que desce de maneira abrupta. Pois bem, mas o que este rio aqui tem de diferente do Rio Jordão é que este rio aqui, ele não tem vários afluentes. Esse rio aqui, ele não tem várias fontes. Esse rio aqui, ele não tem nenhum riacho que desemboca a água nele. Este rio aqui, ele sai unicamente da presença de Deus. A primeira e a outra coisa que a gente pode aplicar quando a gente fala de avivamento é que não se pode produzir avivamento. Avivamento não é coisa que o homem pode gerar. Avivamento não é coisa que o homem pode produzir. Avivamento não é coisa que nós podemos fabricar. Avivamento não é coisa que um ministério pode engendrar. Avivamento é uma coisa que só Deus pode realizar. As águas do avivamento saem de debaixo do limiar do templo. Aí você pode perguntar: pastor, se uma água surgisse da terra, ficaria fácil da gente entender, mas a Bíblia diz que a água sai de algum lugar do templo, e a gente não sabe exatamente de onde é que estão vindo essas águas. Essas águas, elas não precisam ser apontadas, você não precisa ver onde é que ela está brotando, você só precisa saber que todo avivamento, ele nasce de Deus. Agora, o momento que ele acontece, o momento que ele inicia, não é algo que o homem pode prever, mas é algo que só Deus pode realizar. A outra coisa que nós aplicamos quando a gente fala de avivamento é que por aí tem muita gente achando que pode dar uma mãozinha, tem muita gente achando que pode fazer movimento e chamar isso de avivamento. Avivamento, ele só é puro e genuíno quando as únicas águas que correm são aquelas que saem da presença de Deus. Nenhum outro riacho pode desembocar no riacho verdadeiro, nas águas verdadeiras do rio que emerge, que sai, que surge, que brota da presença do nosso Deus. Quando este rio sai e ele começa a percorrer o deserto da Judeia. Se você, quando chegar em casa, não recomendo que faça isso agora, eu quero que você tenha a curiosidade de ir, por exemplo, à internet. Você pode abrir o Google e você vai digitar assim: deserto da Judeia. Você vai lá em imagens, aí você vai observar o que é o deserto da Judeia. No deserto da Judeia, esse rio está correndo, não tem nada verde,
não tem nenhuma vegetação. Quando a gente sai de Jerusalém de ônibus, em direção ao Mar Morto, em direção ao Jordão, você vai observar, a gente vai descendo durante 40 minutos, o ônibus vai descendo de maneira sinuosa, e você olha para um lado, você vê deserto, você olha para o outro, você vê deserto, você olha para o lado, você não vê gente, você olha para o outro, não vê gente. Aqui e acolá você vai encontrar beduíno, aqui e acolá você vai encontrar aqueles que armam as suas tendas e tem um estilo de viver fora do estilo de viver na cidade, é um estilo de vida própria daqueles que moram no deserto, e como eles se alimentam e como eles se vivem, é um estilo completamente diferente, mas não há nada de verde naquele lugar. O que é interessante observar é que quando a Bíblia fala no versículo de número 6, que ele então é levado à margem do rio, e quando ele olha para a margem do rio, ele vai observar que havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro, ou seja, todo avivamento ele produz por meio desse rio uma grande fertilidade. Ele é capaz de produzir vegetação, ele é capaz de produzir vida, ele é capaz de dar uma nova esperança. O que é avivamento, pastor? Avivamento, a própria palavra já diz, é dar vida a quem? A quem está morrendo, dar vida a quem? A quem está morto, dar vida a quem? A quem não tem nenhuma vontade de viver, ou quem não tem nenhuma vontade de servir a Jesus, ou quem não tem nenhum ânimo espiritual, ou quem não tem nenhuma força para orar, quem não tem nenhuma força para ler a Bíblia. Gente, um avivamento, quando ele vem sobre uma cidade, quando ele vem sobre um povo, algumas coisas acontecem. Primeiro, a vida espiritual nasce de novo. Você vê a vida brotando, você vê crente que não tinha vontade de orar, ter vontade de participar da oração. Você vê crente que não tinha vontade de ler a Bíblia, calhando ou tirando a poeira da sua Bíblia para lê-la novamente. Você vê pessoas que não participavam dos eventos de comunhão, de leitura, de estudo da palavra, passarem a participar. Mas o mais importante que acontece no avivamento não é o que acontece aqui dentro, é o que acontece lá fora, porque todas as histórias de avivamento que eu já li, todas apresentam esse resultado, que quando uma igreja ela é impactada aqui dentro, essas pessoas saem para os seus respectivos lugares, e onde elas vão chegando, elas vão impactando vidas. Se elas estão na fila do ônibus, se elas estão na fila do banco, se elas estão na fila de uma casa lotérica, se elas estão no hospital, onde quer que elas estejam, as pessoas que estão do lado dela sentem uma presença especial, sentem um mover do Espírito Santo de uma maneira tão incrível. As pessoas não podem conversar com ela sem sentir a presença de Deus. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar com ela e você sente algo diferente nela, você sente, ao olhar nos olhos dessa pessoa, você sente um mover de Deus, o brilho do Espírito Santo. Quando uma igreja passa por um avivamento e a gente sai daqui de dentro, a gente sai daqui e as pessoas que encostam na gente, elas têm vontade de viver, elas têm vontade de servir a Jesus, elas têm vontade de ser como a gente, elas olham na gente e vê que tem algo especial, que tem algo diferente, porque Deus está com o seu povo. Essas águas têm um curso, têm uma direção. E qual é a direção dessas águas? A direção dessas águas é para o Oriente. A direção dessas águas, segundo o versículo de número 6 e versículo de número 7, versículo 8, melhor dizendo, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto. Gente, quem ainda não teve a oportunidade de estudar sobre o Mar Morto, talvez não faça ideia do que esse texto esteja dizendo. Mas eu vou explicar rapidamente para vocês. O Mar Morto, ele tem uma salinidade acima de qualquer outro mar. São 26 a 35% de salinidade na água. Tem 3 fatores para isso. Primeiro, a salinidade dos seus afluentes, que emergem de fontes sulfurosas, a ausência
de uma saída, o que gera o acúmulo, não sai, a água chega e fica presa, e os minerais ficam presos. Mas ali tem um outro fator, a temperatura lá é tão alta, que sabe o que acontece? A água evapora, e os minerais e o sal ficam acumulados. Então a alta taxa de sódio, de magnésio, de potássio, de cálcio e de outras substâncias deixam a água sem vida. Não tem vida, não tem peixe. Quando você vai lá, aí antes de você entrar, você recebe algumas instruções. Uma das instruções é: não deixe um pingo dessa água cair no seu olho. Porque se você deixar um pingo dessa água cair no seu olho, você vai ver o que é uma dor insuportável. Segundo, se você tiver algum ferimento na sua pele, se você tem algum corte, quando vai um grupo para lá, os guias orientam as irmãs para que não façam nenhum procedimento de depilação na pele 3 dias antes. Por quê? Porque se tiver qualquer corte, se tiver qualquer ferimento, quando você entra na água, o que acontece? Arde de uma forma terrível. Aquela água, aquele mar não é só um mar morto, é um mar matador. E quando você olha para a simbologia da Bíblia, mar significa mundo. Mar significa o símbolo do pecado e do sistema mundial. Só que a Bíblia está dizendo aqui que essas águas, versículo de número 8, essas águas que saem da presença de Deus, que descem a campina, entram no mar morto, e as águas do mar morto ficarão saudáveis, ficarão curadas. Ah, meu irmão, deixa eu explicar isso aqui para você. Primeiro, você precisa entender, você precisa compreender que essa água que sai da presença de Deus, ela primeiro entra e ela anula toda essa capacidade matadora dessa água. Segundo, essa água, quando entra no mar salgado demais, essa água torna aquela água doce. Gente, não existe nenhum processo químico, não existe nenhum processo conhecido cientificamente que possa fazer com que o mar morto torne-se água de mar, ou água de mar doce, ou água com vida. Não existe. Mas existe uma promessa de Deus, de que as águas que saem da presença de Deus, elas podem curar qualquer ferida, elas podem transformar qualquer vida, elas podem restaurar qualquer pessoa, elas podem restaurar qualquer casamento, elas podem restaurar qualquer obreiro, elas podem transformar o mais vil pecador. Pode ser alguém que está completamente destituído da glória de Deus, pode ser que seja alguém que seja completamente abandonado ao pecado, mas se a água que sai da presença de Deus, o Espírito Santo, a mensagem, o Evangelho, ele tem poder para chegar em qualquer sistema mundano e transformar. Ele tem poder para entrar em qualquer vida e dar um sentido novo. Ele tem poder para entrar em qualquer igreja morta e avivá-la. Ele tem poder para entrar em qualquer ministério desanimado e tornar-se um ministério vivo, cheio da presença de Deus. Essas águas são águas curadoras, são águas capazes de curar quaisquer outras águas doentes. De repente dentro de você, você ouviu na semana passada que dentro de você tem um rio, só que tem um detalhe: esse rio precisa fluir, porque todo rio que não flui, se você criar uma barragem para ele, se você fazer com que esse rio não saia, as águas vão ficar paradas, só recebe, mas não passa, só recebe, mas não passa. Essa é a diferença do mar da Galileia e do mar morto. Preste atenção, lá em Israel tem 2 grandes lugares onde tem águas acumuladas. Primeiro é o mar da Galileia, segundo é o mar morto. Então deixa eu
explicar para você, porque isso representa para nós dois tipos de crente. Observe aqui, o Rio Jordão nasce lá em cima, aí ele vem descendo, desemboca suas águas no Mar da Galileia. Aí o Mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão, recebe as águas de outros afluentezinhos ali, e depois sabe o que o Mar da Galileia faz? Ele devolve essas águas e o Rio Jordão continua lá na frente. Então o Rio Jordão derrama as águas aqui, tem o Mar da Galileia, lá na ponta o Rio Jordão começa de novo. Aí o Rio Jordão anda, aí chega no Mar Morto. Só que quando chega no Mar Morto, aí o Mar Morto não entrega mais água para ninguém, ele fica com toda a água, ele não libera água, ele acumula água, porque aquela água, quando chega no Mar Morto, a água do Rio Jordão, quando chega no Mar Morto, ela se torna uma água matadora. Todo peixe que vem descendo, entra no Mar da Galileia, tem vida, sai do Mar da Galileia, continua no Jordão, tem vida, mas quando chega no Mar Morto, se ele entrar, ele morre. Ou seja, isso aponta para nós dois tipos de crentes: aquele que está entendendo o segredo do que é receber vida e comunicar vida, receber vida e comunicar vida, receber água e comunicar água. Ele não retém, ele recebe e ele passa, ele recebe e ele passa, ele é instrumento de Deus para passar o que ele recebe. Mas tem gente que não é como o Mar da Galileia, não tem vida que exista nele, não tem vida que possa viver dentro dele. Ele é como o Mar Morto, tudo que recebe é só para ele, tudo que recebe morre nele. Ele não comunica graça, ele não comunica amor, ele não comunica perdão. Ele recebe perdão, mas ele não dá perdão. Ele recebe graça, mas ele não passa graça. Ele recebe a bênção, mas ele não passa a bênção. Ele recebe palavras de vitória, mas ele só pronuncia palavras de maldição. Ele recebe, gente vem, abençoa a vida dele, mas ele não é capaz de abençoar a vida de ninguém. Em nome de Jesus, deixe de ser Mar Morto, deixe o Espírito de Deus entrar na sua vida, para que você receba as águas do avivamento. Pastor, como é que eu posso ficar curado? Só tem uma água que pode curar as suas águas mortas, só tem uma água que pode curar a sua existência. Pastor, quais são essas águas? São as águas que surgem da presença de Deus, as águas que surgem do trono de Deus. Essas águas entram na sua existência e elas vão gerar vida, elas vão gerar alegria, elas vão gerar paz, elas vão gerar avivamento, elas vão gerar fervor espiritual, elas vão gerar sentimento de santidade, elas vão gerar vontade de andar com Deus, elas vão gerar vontade de ler a Bíblia, elas vão gerar vontade de orar pelos enfermos, elas vão gerar vontade de fazer a obra missionária, elas vão gerar vontade de orar por vidas, elas vão gerar vontade de anunciar o Evangelho. Uma igreja que não faz nada disso é uma igreja que precisa das águas do avivamento. Aí o verso 8 diz: essas águas entram no Mar Morto, e se tiver águas mortas, essas águas ficarão saudáveis, curadas. Aí o outro efeito, no verso 9, é que toda criatura que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde quer que chegarem, tornarão saudáveis as águas do mar, e junto a essas águas, verso 10, se acharão pescadores. Sabe uma coisa que ninguém vai ver? Sabe uma coisa que nenhum turista em Israel vai ver? É chegar na beira do Mar Morto e encontrar um pescador. Mas quando você anda à noite ou de dia, é um lugar bem seguro, você pode andar à noite, tem calçadas onde você pode caminhar ao redor do Mar da Galileia, você vê os carros parando, carros de gente que não precisam pescar por profissão, mas muita gente com seus carros importados chegam, encostam, aí ele vai lá, pega a sua varinha, você vê uma quantidade enorme de pessoas pescando ao redor do Mar da Galileia. E o texto está dizendo que quando esse rio passar, ele vai causar efeitos
até na economia desse lugar. A economia desse lugar vai ser afetada por esse avivamento. Quando Deus manda um avivamento para uma igreja, Deus não muda só a vida espiritual da igreja. Os relacionamentos das pessoas na igreja são mudados. A forma como os pais lidam com os filhos muda. A forma como os filhos falam com o pai é transformada pelo Espírito. A maneira como a gente faz negócios muda. A maneira como a gente se comporta é transformada. Mais ainda, uma igreja que é avivada, não é uma igreja que está buscando só como alvo primordial a prosperidade, mas é uma igreja que se torna próspera. Por quê? Porque onde passa essas águas, ela tem capacidade de gerar frutos, ela tem capacidade de gerar árvores, mas mais do que isso, ela tem capacidade de alimentar pessoas. Agora tem pescadores porque tem enxames de peixes dentro dessas águas. E então eu quero que você entenda que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida transformada pelo Espírito. Só que tem um detalhe, que é o verso 11. Tem pessoas que não aceitam ser transformados. Quando o avivamento vem sobre uma cidade, sobre uma igreja ou sobre um país, não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. O avivamento é marcado por um grande número de conversões, isso é verdade. Mas há uma quantidade de pessoas que não querem. Eles estão vendo as pessoas irem, mas ele não quer participar. Aí o que a Bíblia diz? Onde o rio passar, gera vida, sim ou não? Mas e quem não quiser as águas desse rio? Aí o texto diz: os charcos e os seus pântanos não serão transformados. Aí você pergunta, pastor, mas está perto, está do lado do lugar onde passa a água, que gera vida, está do lado, mas a água não passa por dentro. E aqui a gente entende uma coisa: quando uma igreja é visitada pelo Espírito Santo, tem muita gente que estando do seu lado recebe, e o outro que estando do outro lado não recebe. Porque para que haja avivamento, o avivamento, a água não pode passar pelo lado, a água tem que passar por dentro, a água tem que passar pelo seio da sua existência, a água não pode passar do lado do seu braço, a água não pode passar do lado do seu outro braço, a água não pode passar pelo lado dos seus ouvidos, a água tem que passar por dentro da sua alma, a água tem que limpar o seu coração, essa água tem que limpar a sua mente, essa água tem que limpar a sua boca, essa água tem que limpar o seu espírito, essa água tem que saciar a sua sede, essa água, ela tem que te fazer ter vontade de Deus. Estar do lado das águas não é garantia de que você ficará saciado. Estar do lado das águas não é garantia de que você será avivado. Para que você seja saciado, as águas têm que ser algo que está dentro da sua existência, dentro da sua vida. Os charcos, diz o texto, não serão feitos saudáveis, serão deixados mortos, deixados para o sal. Mas quem quer essa água? Deixa eu ver. Quem quer essa água? Deixa eu ver. Olha o versículo 12. Olha o versículo 12. Mas junto às
ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores, aleluia, toda sorte de árvores. Que árvores são essas, pastor? Porque antes o texto não detalhava, de repente a gente pensava que era árvore que gerava sombra. É árvore que gera sombra para os pescadores, mas é árvore que também gera fruto para aqueles que estão famintos. Essa água gera fertilidade no solo, aí aquilo que você jogar cresce, aí de repente olha que coisa interessante, observe aqui um detalhe, porque ninguém relata no texto que alguém jogou semente. Essas árvores aqui, elas estão crescendo, elas são obra do Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Aí você começa a entender uma outra coisa, que um crente que é verdadeiramente cheio do Espírito, ele produz frutos, porque essa árvore que a Bíblia diz que está junto ao ribeiro das águas, essa árvore, ela produz frutos. E o crente que é verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele precisa ter o fruto do Espírito, ele precisa ter na sua vida a marca do Espírito Santo. E aí, se você olhar para poder tentar entender o que é isso, basta você ir para o texto de Gálatas, por exemplo, e quando você chega ao texto de Gálatas, aí você vai entender uma coisa interessante, porque em Gálatas, no capítulo de número 5 e versículo de número 20, ou melhor, 22, vai dizer, o fruto do Espírito Gálatas 5 e 22, mas o fruto do Espírito leia comigo, vamos ler juntos, amor, que mais? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí o texto está acabando de apresentar o fruto do Espírito. Olha, ao lado dessas águas nascem árvores, essas árvores têm fruto. Aí tem um detalhe, voltando lá para o texto de Ezequiel, é que os frutos dessas árvores não vêm só em janeiro. Como é que está dizendo lá o texto? Eu quero que você observe comigo esse detalhe agora no final. Os frutos dessas árvores nos seus meses. Aí volta um pouco mais o versículo, a parte 12, a parte A do versículo, ele diz assim, olha, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha e não faltará o seu fruto. Ou seja, toda hora que você for a essa árvore tem fruto. Tem gente que produz fruto numa época da vida, tem gente que produz fruto numa época do ano, tem gente que uma época do ano a folha está verde, mas na outra época do ano a folha está seca. Mas quem é verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus, a folha está verde sempre, a folha nunca seca, e ele está sempre produzindo fruto. Se alguém chegar e falou, pastor, qual é para você a maior evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo? É alguém que fala em línguas? Eu digo, não é. Para mim a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo, é controlado pelo Espírito Santo, não é só falar em línguas, mas é ter o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não adianta falar em línguas e não ter amor, não adianta falar em línguas e depois usar a língua para chicotear o outro, não adianta falar em línguas e depois viver uma vida amarga, não adianta falar em línguas e semear inimizade, não adianta falar em línguas e na hora que pisar no seu pé a primeira vez, você já solta um palavreado de xingamento. Não adianta, tem que ter longanimidade, tem que ter paz, tem que ter benignidade, tem que ter bondade. Não adianta falar em línguas e não ser fiel, não adianta pular e não ser fiel, não adianta cair e não ser fiel, não adianta correr na igreja e não ser fiel. O avivamento não se marca pela quantidade de movimento humano, mas o avivamento é marcado pela quantidade de fluir do Espírito. Por onde essa água passa, ela deixa vida, ela aviva, ela renova, ela traz esperança, ela traz alegria, ela traz bondade, ela gera o desejo
de servir a Deus. Aí ele diz mais: mansidão. Não adianta falar em línguas e não ter domínio próprio. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, que são de Cristo, já crucificaram a carne, e são pessoas que vivem no Espírito, mas que também andam pelo Espírito. E para terminar, livro do profeta Ezequiel, quando estamos lendo o último versículo, ele vai dizer: não faltará seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas. Por que não falta fruto? Aí ele diz: porque as águas saem do santuário. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a água saísse do céu como a água da chuva, o processo, o ciclo normal é que aquela árvore só vai dar fruto numa determinada época do ano. Mas quando essa árvore recebe na seiva uma água que não vem de um processo natural, mas é a água que vem do templo, aí essa árvore, ela é capaz de produzir fruto em todo o tempo. Essa árvore é capaz de ter as suas folhas verdes todo o tempo. Por quê? Porque a água sai da presença de Deus. Por quê? Porque a água vem do trono de Deus. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela é capaz de nos deixar firmes. Isso não quer dizer que essa árvore não possa ser balançada pelo vento, e isso não quer dizer que essa árvore não possa ser balançada por uma tempestade. Isso não quer dizer que essa árvore não conheça um inverno. Isso não quer dizer que essa árvore não passe por algum vendaval. Não, mas o que quer dizer é que mesmo vindo vendaval, mesmo vindo tribulação, mesmo vindo dificuldade, essa árvore, ela está enraizada, ela está firme, ela está forte, ela não se prostra, ela não cai, ela não é facilmente levada por qualquer ideologia, ela não é facilmente derrotada por qualquer tempestade. Não é assim que qualquer dificuldade vai fazer você: eu vou deixar Jesus. Não é assim que qualquer dificuldade diz: eu não vou mais para a igreja. Não é assim que qualquer dificuldade, aí você diz: eu vou deixar de congregar. Eu fico olhando que pessoas são capazes de dizer assim: pastor, mas sabe o que é que foi? É porque eu me decepcionei com a igreja. Pessoas, pois é, eu sei que isso acontece, eu sei que isso é possível acontecer, mas eu quero alegrar o seu coração de uma outra maneira. Preste atenção, olha só, tem gente no mundo, eu não estou me referindo a quem está servindo a Jesus, mas eu estou me referindo a quem se decepciona e vai para o pecado. Eu estou me referindo a pessoa que se decepciona e vai viver uma vida determinada a pecar. Sobre essa pessoa que faz isso, porque se decepcionou com fulano, se decepcionou com ciclano, e agora vai para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo já decepcionou você muitas vezes e você não sai do mundo, mas agora você encontra uma pessoa que te decepciona e você deixa Jesus. Não deixe Jesus por nada. Jesus é essa água que pode saciar a nossa sede. Aleluia. A última palavra do versículo 12 é que a folha dessa árvore servirá de remédio. Meu querido irmão, você precisa entender que só existe um que é capaz de sarar qualquer enfermidade. Só existe um que é capaz de curar a vida e é capaz de curar qualquer relacionamento. Só existe um que é capaz de curar a alma. Só existe um que é capaz de restaurar o vigor do espírito. Só existe um que é capaz de dar remédio para quem está doente. É aquele que faz brotar essa árvore que tem folha, a folha que serve de remédio para aquele que dela se alimenta. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, para que você se alimente desse remédio. Pastor, hoje eu não estou precisando de remédio, hoje eu estou precisando de alimento, porque eu estou com fome da palavra. Aí você pode pegar dessa árvore um fruto e comer. Mas de repente você é uma pessoa que fala assim: pastor, eu estou com sede, eu estou com tanta sede da presença de Deus. Aí você pode pegar dessa água e beber. Agora, você pode ser uma pessoa que diz assim: pastor, eu não tenho nem vontade de comer, nem vontade de beber, porque eu estou doente. Todo doente perde o apetite. Então deixa eu dizer, se você está doente,
essa folha dessa árvore aqui, ela pode sarar a tua vida, ela pode sarar a tua história, ela pode curar a tua alma, ela pode curar a dor, ela pode curar o ressentimento, ela pode curar aquilo que os seres humanos não puderam colocar remédio.